Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Chega mais que hoje a gente vai falar sobre o estado de Utah, nos Estados Unidos. Vantagens e desvantagens de morar em Utah. Eu sou Heloísa, moro em Utah há mais ou menos 5 anos e tenho muito para falar sobre esse estado que eu amo de paixão, que recebeu a gente de braços abertos. Chega mais! Eu listei 5 vantagens e 5 desvantagens de morar em Utah. Tem muito mais vantagens cá para nós, mas a gente vai deixar isso justo dessa vez. Vamos falar um pouquinho das coisas boas e um pouquinho das coisas não tão boas assim de morar em Utah. A primeira vantagem é a natureza. Utah é cercado de montanhas. Para todo lugar que você olha, você vê uma montanha. Tem muito verde, apesar de a gente estar no meio, numa região bem de deserto. Tem muito verde, as cidades são bem cuidadas, tem árvores em todo lugar, gramado em todo lugar, tem floresta aqui. Tem também espaços no meio da natureza onde as pessoas costumam ir para passear, para caminhar. É muito comum ver as pessoas fazendo caminhadas, subindo a montanha, escalando. Esportes radicais também é muito comum aqui. Utah a gente vê que tem, as famílias geralmente são grandes, né? Tem muitos filhos, e nem por isso as pessoas deixam de praticar esportes. É muito comum ver aquelas famílias enormes, um monte de criança, criança bem pequenininha, subindo montanha, todo mundo andando de bicicleta, ou às vezes os pais andando a bicicleta com um carrinho atrás, com os filhinhos pequenininhos sentados lá atrás. Já vi muita gente subindo montanha com aquelas uma cadeirinha, né, nas costas, com bebê, e às vezes não é um bebê pequeno, às vezes é uma criança de 1 ano, 2 anos ou até maior, pendurado nas costas e subindo montanha. Eles são extremamente ativos. O povo de Utah é extremamente ativo, tem uma população muito jovem e a natureza é muito apreciada aqui. As pessoas realmente gostam, conservam e vão para a rua para praticar esportes e aproveitar a natureza. A segunda vantagem é segurança. Eu não conheço um lugar, eu nunca vivi num lugar mais seguro do que Utah. Não se compara a nenhum lugar que eu conheço no Brasil. Eu já morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro, duas cidades extremamente perigosas. Morei também no Espírito Santo, que também tem um índice de violência bem alto. Mas aqui nos Estados Unidos, Utah é um dos lugares mais seguros, com a taxa de criminalidade mais baixa, e a gente sente isso no dia a dia. É muito comum sair de casa e às vezes nem fechar a porta, né? A gente tem esse cuidado, porque a gente é brasileiro, mas já aconteceu de eu sair de casa, não trancar a porta e voltar sossegada, com certeza de que tá tudo no lugar. Ou às vezes deixar o carro ligado e dentro num restaurante pegar alguma coisa, ou pegar a criança na escola e voltar e o carro tá lá, ainda ligado no mesmo lugar que a gente deixou, às vezes com pertences nossos dentro do carro. E a gente acaba ficando até bobo aqui, porque é muito raro ver criminalidade, ver roubo, assalto, sequestro. Eu nunca vi um caso de sequestro aqui desde que a gente se mudou para cá. Assassinato, a gente às vezes ouve falar de tiro, mas é muito, muito, muito raro. A gente se sente super seguro em deixar as crianças irem para a escola, pegarem um ônibus, né, elas vão até o ponto de ônibus sozinhas, vão para a escola de ônibus, voltam, caminham até em casa, brincam na rua e é tudo muito tranquilo. É uma segurança, um conforto que eu não tinha no Brasil e que eu não sei se eu encontraria facilmente em outra cidade nos Estados Unidos. Terceira vantagem de morar em Utah: custo de vida. Já foi bem melhor, especialmente antes da pandemia, mas ainda é mais barato morar em Utah do que em muitos outros lugares, muitos outros estados nos Estados Unidos. O custo do lazer, especialmente, é muito baixo, às vezes zero. É muito fácil passear, participar de atividades na cidade, de eventos, ou ir para os parques, que são de graça e tem toda a estrutura, sem gastar absolutamente nada. Tem muitos eventos que acontecem por aqui, inclusive festivais brasileiros ou de outras culturas, de outros países.
atividades para as crianças, e elas geralmente são ao ar livre, às vezes em lugares em shoppings, mas é tudo de graça, tudo muito bem preparado, tudo muito acessível. Existem parques também, que são super bem conservados, grama perfeita, banheiros limpos, cobertura, churrasqueira, e é tudo de graça, né? Quem chega primeiro senta, começa a usar e pode passar o dia lá sem pagar absolutamente nada. A gente já viu casamentos sendo feitos nesses lugares. Minha família mesmo já comemorou muitos aniversários em parques assim, a gente não gasta nada. Todo fim de semana tem uma coisa divertida para fazer, seja sem muita programação, só sair, passear, andar nas montanhas ou fazer uma caminhada mesmo no bairro, ou ir para um lugar mais, para um passeio mais estruturado, né, em um evento ou algum festival que está tendo. De qualquer forma, a gente não gasta dinheiro. Comparando com a minha vida, da minha família no Rio de Janeiro, é bastante diferente. Nos finais de semana, geralmente a gente precisava, só tinha shopping para ir, onde a gente só gastava dinheiro e não tinha nada muito diferente para fazer. Os parques não são muito bem cuidados por lá, ainda tem a questão da segurança, é um pouco perigoso, e os passeios mais legais, claro, são mais caros. Né? Uma família considerada grande no Brasil como a minha, né, com 3 crianças, geralmente ficava um pouco puxado gastar com lazer no Brasil. E aqui a gente adora, é perfeito para as crianças, tem muita coisa para fazer, às vezes a gente tem que ficar decidindo o que a gente vai fazer, o que não vai dar para fazer, porque tem muitas opções de lazer e todas elas sem custo nenhum. Quarta vantagem de morar em Utah: economia em crescimento. Utah não para de crescer, tem muitas empresas, especialmente no ramo de tecnologia, e claro, outras empresas para dar suporte aos trabalhadores que tem aqui, no ramo da culinária, né? Muitos restaurantes, tem hotéis aqui também, e não para de crescer, mais empresas continuam vindo para cá, funcionários também vindo para cá, pessoas sendo transferidas, contratações, novas contratações acontecendo. O mercado aqui é bastante aquecido. Fora isso, existem universidades muito grandes, muito bem conceituadas aqui, conceituadas em relação às universidades em outros estados. Muitas escolas de inglês também, outros colleges ou faculdades menores e muita oportunidade de trabalho e de estudo para quem quer vir morar aqui. Quinta vantagem de morar em Utah: a educação das pessoas. Pode parecer bobo, mas eu acho isso muito legal, quão gentis as pessoas em Utah são. Acho que o americano em geral tem alguns costumes, alguns hábitos que a gente não tem no Brasil, especialmente o povo de Utah, que é o de elogiar. Eles elogiam muito, eles elogiam o tempo todo e às vezes aleatoriamente. Às vezes você recebe elogios aqui andando na rua, ou no supermercado, ou na fila do caixa, de pessoas que você não conhece, que vão falar da sua roupa, do seu sapato, do seu cabelo, do seu brinco, da sua maquiagem. Achei muito legal o seu sapato, nossa, que brinco bonito, seu cabelo tá muito legal. E parece até que é para puxar conversa, mas geralmente é só um elogio mesmo. A pessoa vai embora e acabou o assunto ali. Não tem mais o desenvolvimento de uma amizade, de um relacionamento, de uma conversa mais longa, nem nada. Eu acho isso muito interessante, acho que o brasileiro podia ter um pouquinho mais disso. A gente é mais fechado, né? Estou acostumada com o Rio de Janeiro, São Paulo, onde as pessoas são um pouco mais reservadas, um pouco mais frias. E eu acho isso muito legal em Utah. Teve uma vez, logo que eu cheguei aqui, que tive essa experiência super engraçada, que foi estranha na época, na hora que aconteceu, mas que hoje eu acho graça. Eu estava indo para a faculdade e eu estava já atrasada, as aulas já tinham começado, e eu cheguei na escola correndo, entrei no elevador, já não tinha mais muita gente, e só entramos eu e um rapaz que eu não conhecia no elevador, e aquele silêncio, né? Eu não conhecia, ele me conhecia, e ele virou para mim e falou assim: Nossa, adorei seu vestido. E eu achei aquilo muito estranho. Eu fiquei assim: será que ele tá me cantando ou o quê? Eu fechei a cadeira, falei obrigado, mas assim, bem séria, e não, não quis conversar, não entendi o comentário. Não foi de um jeito,
não sei, não foi estranho a maneira como ele falou, mas o que ele falou foi, eu achei estranho o rapaz elogiar meu vestido dentro de um elevador. E eu saí do elevador, fui para minha sala e chegando lá tinha meus colegas com quem eu já estava estudando há algum tempo e um colega com quem eu estava fazendo trabalho em grupo, que é casado, olhou para mim e falou: "Nossa, gostei muito do seu vestido, tá muito bonita". E eu novamente achei aquilo esquisito, talvez inapropriado. Ele falou super natural na frente de várias outras pessoas, mas eu achei, não estava acostumada com isso. E aí eu saí daquela sala depois que acabou essa aula, fui para outra aula e eu entrei na sala e o professor estava em pé cumprimentando os alunos. E ele falou assim: "Bom dia, Heloísa, você está muito elegante hoje, gostei muito do seu vestido. Você tem alguma apresentação para fazer hoje?" Minha apresentação em alguma outra classe. Ele falou tão naturalmente, tão respeitosamente, que eu entendi que esse povo todo estava só querendo me elogiar. Acho que eu valorizei demais o vestido. Era só um elogio natural e bem comum, né, entre os americanos, e eu acho que agora eu acostumei, eu até sinto falta, eu acho que eu vou sentir falta quando eu for ao Brasil e não receber todos esses elogios. Então pode parecer bobo, mas é gostoso ver essa gentileza das pessoas em Utah. Em geral, tem alguns rabugentos, alguns mais mal educados, mas em geral o povo é bastante gentil, bastante educado, mesmo os que são mais sérios são corteses. Agora vamos falar das desvantagens. É maravilhoso morar em Utah, mas tem algumas coisas que podiam ser melhores. Primeira desvantagem é o clima. O clima em Utah, as estações do ano em Utah são muito bem definidas. É só de olhar pela janela você sabe bem qual estação do ano você está. O inverno é bem seco, bem frio. Geralmente tem neve, neva bastante, faz bastante frio. Alguns anos tem um pouco menos de neve, alguns anos a neve vem mais forte, mais severa. Muito bonito no primeiro dia, a gente vê aquela neve caindo, chega a ser mágico, mas no segundo dia, no terceiro, depois de uma semana, depois de um mês, a gente não quer mais ver neve. É horrível para poder dirigir, né? Muitos acidentes acontecem, geralmente não graves, mas acidentes que incomodam de trânsito por causa da neve. A gente quer sair, tá frio, e a gente que é brasileiro não tá tão acostumado com essas temperaturas extremas, então não é muito gostoso. Mas de dentro de casa, assim, bonito, ver, olhar para fora e ver toda aquela paisagem branquinha, é muito bonito. E quando a gente vai para a primavera, para mim a estação mais especial, é uma estação que às vezes me emociona. Eu fico mais reclusa, geralmente no inverno, tenho mais dificuldade para sair de casa. A vida não para aqui, né? A gente tem que estudar, tem que trabalhar, não tem jeito. Mas eu evito de sair de casa se eu não precisar sair de casa. E quando a primavera vem, a gente começa a ver o verde surgindo, aquela paisagem cinza ou branca, dá espaço para o verdinho, para as flores. É muito emocionante, é uma sensação de vida em ver as cores voltando, o calor chegando, né, as frutas, você vê vida acontecendo. E aí vem o verão, que também é bastante severo, né? A gente sofre com frio no inverno, né, com os dias curtos, e no verão a gente tem dias longos, mas dias muito quentes. E Utah está numa região, né, como eu falei, meio de deserto, então as temperaturas aqui esse ano mesmo estão chegando aos 40 graus, e não é 40 graus igual no Rio de Janeiro, é 40 graus de deserto, é muito seco, clima extremamente seco. É bom que a gente não fica transpirando demais, suando, mas ao mesmo tempo as coisas, a gente deixa o chinelo do lado de fora, o chinelo derrete, derrete mesmo, o asfalto às vezes fica mole, né, querendo derreter também. O sol queima, a gente vai para a piscina ou para o lago, a gente volta bem queimado, é um perigo, é um sol perigoso até para a saúde. E no outono também é uma estação muito bonita, apesar da temperatura cair novamente, eu prefiro a temperatura um pouquinho mais amena, mais quentinha. Mas as cores que o outono traz são incríveis, incríveis. Aquele amarelo, marrom, o vermelho nas folhas é fantástico. Para tirar foto, melhor estação do ano.
Mas para quem tem rinite, para quem tem sinusite, para quem tem asma, problemas respiratórios, essas mudanças de clima realmente afetam. É tudo muito extremo, é muito tempo de frio. Quando tem calor, é muito calor. Então, muitas pessoas vão, como eu, especialmente os brasileiros em geral, não gostam muito do clima de Utah. Então, muita gente que pensa em ir para Flórida ou para Califórnia, morar num lugar mais quente ou que tem a temperatura média, né, mais regular durante o ano. Aqui as coisas são realmente bem extremas, então precisa estar preparado. Segunda desvantagem de morar em Utah. Apesar de Utah ter cidades bem desenvolvidas, muito comércio, além das regiões residenciais, tem um tanto de província, tem um tanto de interior e os estabelecimentos fecham muito cedo. Eu já fui no cinema, assisti uma sessão às 9 da noite e às 11, quando o filme acabou, não tinha nenhum restaurante aberto no sábado. Nenhum. Às vezes tem um restaurante onde você pode usar o drive-thru, só passa de carro, pega comida e come no carro, leva para casa. Mas depois da meia-noite, eu ainda não conheço. Aliás, eu conheço um restaurante mexicano que fica aberto, mas não é muito assim divertido de comer lá. Então, antes da meia-noite, você ainda acha uns dois ou três, talvez, dependendo da cidade onde você tá. Mas não é um lugar que tem uma vida noturna muito divertida. E noturna que eu tô falando, não tô nem falando de balada nem nada. Eu sou mãe, tenho filhos, né? Estudo, trabalho, tenho uma vida bastante agitada, né? Na minha rotina diária durante o dia. Mas às vezes quero fazer um passeio à noite, né? Eu voltar para casa um pouquinho mais tarde e não tem nenhum lugar para ir. Podia melhorar isso, né? Terceira e quarta desvantagens de morar em Utah. As duas são muito relacionadas uma com a outra. Uma é o aumento do custo de moradia e a outra são os baixos salários. Eu falei antes que o custo de vida, né, era uma vantagem porque ele é mais baixo e realmente é, mas o preço dos imóveis e o valor do aluguel aumentou muito nos últimos anos, especialmente depois da pandemia. Muitas pessoas que moravam em cidades caras, porque agora trabalham remotamente, se mudaram, migraram para cidades menores, para cidades com custo de vida mais baixo. E trazendo dinheiro, né? Compraram imóveis que antes eram vendidos mais barato, tinha mais dinheiro para alugar, e ao mesmo tempo a construção civil desacelerou bastante por causa da pandemia e do lockdown. Então, tinha pouca oferta de imóveis, tanto para venda como para aluguel, e uma demanda muito aumentada por causa dessa migração que aconteceu para estados como o estado de Utah, com custo de vida mais baixo. A outra desvantagem é os salários, né, que é bem relacionado com esse custo de moradia, o custo de vida em geral. A inflação aumentou o custo dos imóveis e o custo do aluguel, mas os salários, até onde eu percebi, não têm acompanhado esse aumento. No Brasil, a gente tem, geralmente, os salários, tem os dissídios, né? Tem reajustes ligados à inflação. Aqui a gente não tem isso, pelo menos não no estado de Utah, então a inflação deu uma subida forte, né, especialmente para moradia, e os salários ainda não estão acompanhando esse aumento. Quinta e última desvantagem de morar em Utah: pouca diversidade cultural. Claro que aqui em Utah, como em qualquer outro estado dos Estados Unidos, você vai ver muitos imigrantes. Tem muitos mexicanos, muitos latinos em geral, pessoas que falam espanhol. Tem também muitos brasileiros, tem muitos indianos e várias outras nacionalidades aqui. Mas entre os americanos, em Utah, a população em geral é uma população branca de ascendência europeia. Então é muito raro você ver uma pessoa negra, por exemplo, uma pessoa bem escura na rua. É diferente de você quando você vai em outras cidades, né? Como Las Vegas ou cidades na Califórnia. É muito mais. A gente se sente mais natural ao ver as pessoas na rua. Tem gente de tudo quanto é cor,
tudo quanto é tipo de cabelo, tudo quanto é tamanho, cor dos olhos, cor de pele, é mais diverso, mais natural para mim, pelo menos. Enquanto aqui o Utah a gente só vê em geral branco, né? Você não vê entre os americanos pessoas negras ou pessoas que não sejam muito claras ou de olhos claros, loiras, né? Que sejam bem com esse estilo, a raça europeia. Então eu sinto um pouco de falta de ver mais diversidade, mas é algo da região, né? Da história do povo que veio para cá, que migrou para cá, que aliás é uma história muito bonita, né? Sugiro que as pessoas procurem, né? Vou fazer um vídeo futuramente sobre isso para contar um pouquinho da história de Utah. Mas eu acho que falta um pouquinho de diversidade, né? Então é isso, pessoal. O que vocês acham? Concordam comigo? Tem alguma outra vantagem ou desvantagem que eu não comentei aqui que vocês gostariam de incluir? Deixa um comentário, não esquece de dar um like e de se inscrever no canal para receber mais vídeos, receber notificação dos vídeos novos. Adorei estar aqui com vocês hoje. Espero ver vocês de novo na próxima. Tchau!